Olá pessoal, tudo bem? Para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos dividir a nossa aula em alguns vídeos, tanto para dar uma revisada no que a gente viu quarta-feira, na aula de quarta-feira, você pode ter assistido na hora que você quiser, como também falar um pouquinho sobre a parte prática desses assuntos. Então, nós vamos fazer alguns vídeos sobre os assuntos, dando continuidade aos assuntos, né, de sinal digital e analógico. E esse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles assuntos que acabaram entrando no exercício, para que vocês pesquisassem. Eu vou parar especificamente em três desses três primeiros assuntos, que eles vão servir como meio que uma revisão do que a gente viu na quarta-feira. O primeiro deles, a primeira pergunta mais capciosa que tinha no exercício era sobre jitter. Jitter é um ruídozinho que a gente adiciona normalmente na masterização, como a última coisa do processamento de áudio, para que quando você tenha um áudio que tem o seu bit deep trocado, ou seja, se eu tenho um som que é 24 bits, vai para 16, ele tem que fazer arredondamentos. E nesses arredondamentos, ele pode gerar um problema harmônico, ou seja, ele vai gerar ruídos. Se for um som bem pesado, uma coisa bem cheia, metal, eletrônico, ou um efeito sonoro de um jogo, uma coisa que seja muito, muito quente. Eu estou chamando de quente é que fique realmente batendo bem no topo do- do- das ferramentas de visualização, né? Ele não vai fazer diferença. Mas quando são sons suaves, ou muitos efeitos de silêncio, como pequenos ruídos, efeitos de uma voz violão, ou um efeito. Eu fico pensando muito em Red Dead Redemption, que tem muito aqueles desertos e coisas e cavernas. Então, você, você tem alguns detalhes, né? Alguns sons de detalhes que quando sofrem alteração de bit deep, né? Eles podem sofrer ruídos, gerar artefatos que a gente chama, né? Eles vão ter algumas distorções na sua parte harmônica que vão gerar vão gerar artefatos de áudio, né? A gente chama de artefatos de áudio. Então esses problemas, eles são resolvidos pelo jitter. O jitter, ele é um pequeno ruído, meio que aleatório. Entenda ruído, né? Que a gente já conversou sobre isso. Como um som que vai pegar variadas frequências para fazer isso e vai conseguir dar uma amenizada nesses asteriscos que teriam nesse downsampling, né? Nessa perda de bit deep, né? Então, essa é a função do jitter e para isso que ele serve. Eu fiquei bem satisfeito com as respostas que vocês deram, porque vocês realmente se preocuparam em pesquisar, ir atrás, e isso é importante no processo que a gente está passando. Vocês já começaram a se habituar a encontrar algumas ferramentas e canais de busca interessante para pesquisar sobre o assunto de som. O segundo assunto que foi colocado também no exercício foi o oversampling. O oversampling, ao invés dele mexer com o bit deep, né, ele vai mexer com o bitrate. Ele vai mexer com a amostragem da música e a taxa de amostragem dela. Então, o oversampling é quando você aumenta a taxa de amostragem. Você gravou um som do analógico para digital em 44.1, por exemplo. Ou seja, a cada segundo ele vai gerar 44.100 pontinhos. Quando ele for para 48.000, você vai ter mais frequências para ouvir. Além disso, você vai ter mais nuances nesse som, quando ele for ressampleado. Mas a grande questão é, você vai ter mais espaço para fazer algumas alterações. Então, principalmente quando você tem que restaurar algum som que está dando pico, você fazer um oversample, ele pode lhe ajudar a salvar esse som. Ele vai fazer com que aquele material que já está batendo ali no teto,
quando você dá um oversample, ele tenha mais pontinhos para que ele talvez até detecte no que a gente chama de poeira do som, em alguma informação que ficou lá presa, em alguma informação que não ficou tão clara, tentar encontrar alguma coisa ou tentar fazer uma nuance de processamento maior. Por que eu estou dizendo isso, nuance de processamento maior? Se eu tenho 3 pontos aqui que estão dando pico, se eu passo eles para 6, pode ser que eu tenha 6 pontos e desses 6 eu diminuo a quantidade de sons que estão no pico. Então vamos dizer assim, o primeiro ele não está batendo no pico, o segundo ele está quase no pico, o terceiro, o quarto estão batendo, e ao invés de ter 3 pontos dando pico, né? Normalmente eu vou continuar tendo 3 pontos no pico, mas no total de 6. Então, nesse resample, eu vou conseguir recuperar algumas informações. Mas o oversampling, ele ajuda a gente nisso. E principalmente quando a gente vai mixar músicas, mixar sons. Vou juntar sons e quando eu junto eles, dá pico. Ou seja, a informação está lá. Eu não recebi uma informação já clipada. Mas quando eu junto muita coisa e ela dá pico, esse oversampling vai ajudar nisso. Alguns limiters, que é a ferramenta que a gente usa para masterizar, já vão ter usado esse oversampling. E a outra forma que a gente pode fazer é, eu tenho vários sons em 44.1, na verdade o máximo que eu consigo gravar é 44.1, ou seja, os sons que eu vou trabalhar em 44.1. Quando eu vou trabalhar na DAW, no Reaper, eu trabalho com 48, com 96, para que eu tenha mais margem para isso, para fazer esses trabalhos. Mas é algo que tem que ter muito cuidado, certo? É sempre bom trabalhar abaixo do zero para que não fique dando pico. Tá bom, pessoal? Terceiro assunto com relação à revisão é com relação aos tipos de arquivo. Os tipos de arquivos de áudio são diversos e as ferramentas de compressão são totalmente diferentes umas das outras. Eu tenho o FLAC, Wave, AAC. Então, a gente vai sempre trabalhar com Wave porque ele é o formato mais comum de trabalho no meio sonoro. Mas o FLAC é como fosse uma Wave zipada, porque ela pega as informações repetidas e junta, mas sem perdas. Qualquer alteração que haja, ele mantém. O MP3, por exemplo, ele já corta as frequências que o ser humano não escuta, porque são informações irrelevantes, e a outra coisa é que ele faz alguns arredondamentos. Se eu tenho uma reta de um ponto a outro, vamos dizer assim, na verdade, se eu tenho um segundo aqui, diversos pontinhos que vão formando umas ondas, ele arredonda para uma reta. Então ele só grava 2 pontos ali. Então eu perco algumas frequências, eu tenho algumas perdas ali. Como vocês descobriram, quase todo som digital já tem perdas com relação ao analógico, né? Mas esses tipos de arquivo podem trazer mais perdas, mas trazer mais benefícios, como menor armazenamento, menor quantidade de informações, maior compatibilidade. O FLAC, por exemplo, ele tem uma possibilidade de ter até uma qualidade maior ou melhor do que o Wave por uma maior quantidade de bitrate que ele pode ter e bitchips. Ele pode ter bitrate e bitchips variáveis. Porém, todavia, contudo, a compatibilidade dele é muito menor. Ele toca em menos dispositivos. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. E eu vou dar continuidade em outros vídeos, já inserindo os assuntos da sequência da aula, tá bom? Então, dúvidas, sugestões, usem o nosso Discord, trabalhem com isso e vamos assistindo vídeo por vídeo para ficar mais tranquilo, tá bom?